Exus. E o homem não para para pensar nisso aí. E Satanás está trabalhando. Mas é tão maravilhoso quando nós entramos na igreja e começamos a cantar um hino como este. E quando você começa a meditar na letra do hino que nós estamos cantando, você não consegue ficar aterrorizado aqui. A sua alma levanta junto com a melodia, com a canção. Alvo mais que a neve. É isso que é minha vida na presença do meu Deus. É isto que é o sangue de Jesus. É o sacrifício. Me leva mais perto do nosso Deus. Mateus capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Como eu comuniquei aos irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre as doenças que consomem o nosso século, o nosso milênio. Mateus capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus, neste momento estamos diante da tua palavra. Espírito Santo, eu quero te invocar, eu quero te pedir nesta tarde mais uma vez. Vem de encontro cada coração que está aqui neste lugar nesta noite. Vem de encontro, Deus, todos aqueles, ó Pai, que vai parar, que vai sentar para ouvir a tua palavra. Espírito Santo, opera. Espírito Santo, com o seu poder da sua palavra, ó Senhor Jesus, faz em nós o teu querer, a tua vontade. Nos dá liberdade para te servir e para te adorar. Espírito Santo de Deus, permita que a tua palavra nesta noite ache guarida e opere em nós segundo o teu querer. Seja com cada uma, Pai, que está aqui neste lugar, nesta hora. Deus, me usa nesta oportunidade, Senhor Deus. Eu me coloco diante de ti como vaso e como instrumento. E o meu desejo, o meu coração é ser usado pelo Senhor nesta noite. Mas eu quero te pedir, invade a nossa alma com o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, como nós viemos aqui nesta noite para falar sobre um tema muito estudado e um tema muito observado, e a palavra doença, ela é uma palavra que chama a atenção de todo homem, que traz temor ao homem. Eu tomei por base estes versículos do livro de Mateus, no capítulo 8, porque nós vamos falar aqui de uma doença, a lepra. Meus queridos e amados irmãos, e a lepra é uma doença que foi um sinal de Deus, que Deus deu para mostrar a sua presença, o seu poder, lá nas pragas do Egito. Então, daquele tempo para cá, ficou conhecendo as lepras. E nós sabemos que essa é uma enfermidade que assolou a nação. Esta é uma enfermidade que causou tantos espantos, tantas situações difíceis. Uma enfermidade respeitada e temida pelo homem, mas era uma enfermidade determinada, e uma enfermidade que é trazida como um sinal de Deus, uma reprovação de Deus ao homem. Uma enfermidade que era Deus falando, Deus agia naquela hora ali. E quando Deus reprovava um homem, uma nação, rapidamente surgia como um sinal, uma lepra. E para nós entendermos um pouquinho do que vamos falar nesta noite como base nesta enfermidade, na palavra de Deus, eu trouxe para você ver aí o que era uma lepra. É uma doença infecciosa, de uma evolução prolongada causada pelo bacilo
denominado Micobacterium, lepra ou bacilo de Hansen. Meus queridos e amados irmãos, o segredo dessa enfermidade aí, como de todas as enfermidades que atingem a humanidade, está ali, infecciosa, contagiante, enfermidade que, se a pessoa fosse contaminada por ela era obrigada a sofrer uma depressão maior, uma situação mais difícil, porque ele era obrigado a abandonar sua família, abandonar a sociedade, abandonar seu filho, a sua esposa, e sair, porque era uma enfermidade que contaminava. A pior enfermidade, meu querido, amado irmão, é a enfermidade que contamina, porque ela priva o homem de todos os seus prazeres, ela priva o homem de todos os seus contatos. E o homem, quando ele era atacado pela lepra, até para ele ir ao médico não era difícil, porque ninguém queria ter contato com ele, não podia ter contato com ele, porque quem tivesse contato com ele, o que aconteceria? Ele também se tornar um leproso. E era uma enfermidade muito respeitada, meus queridos e amados irmãos, mas era uma enfermidade causada, sabe qual o sinal dela? Pela desobediência. Quando o homem desobedecia a Deus, rapidamente surgia o sinal da enfermidade. Era um sinal que Deus tinha na nação, era a lepra. Nós vemos no livro de 2 Crônicas, quando no capítulo 26, versículo 16, quando o rei Uzias, ele foi se apresentar diante de Deus, do sacerdote no templo. E quando o rei Uzias chega lá, ele resolve fazer algo que era rejeitado por Deus, que era oferecer um incenso a Deus, junto com o sacerdote. E era lei de Deus, oferecer incenso era trabalho do sacerdote. E naquele templo tinha aproximadamente 80 sacerdotes, 80 homens que intercediam pela nação. E o rei Uzias chegou lá, ele pegou o incenso e foi até o altar para oferecer a Deus o incenso. E quando o sacerdote viu ele entrando, eles correram para segurar a ele, porque o sacerdote sabia, se o homem entrasse naquele lugar ali, se ele não tivesse purificado, não tivesse a bênção e a autorização de Deus, ele era fulminado na hora, ele era morto, porque o lugar era santo, santificado pelo Senhor. E quando o sacerdote viu aquilo, eles correram e seguraram Uzias. E Uzias, e disseram para Uzias: você não pode oferecer oferta a Deus que você quer oferecer. Então Uzias naquela hora emburreceu o seu coração, se indignou com eles. E quando Uzias se ficou indignado, naquele exato momento surgiu na testa do rei Uzias o sinal, ele se tornou um homem leproso. Naquele momento ali, diante do sacerdote, na sua testa, ele se tornou um homem leproso. Desobedeceu a ordem e as leis de Deus. Deus o rejeitou naquela hora ali e deu nele a pior enfermidade, a enfermidade mais temida pela sociedade. Ele se tornou um homem imundo diante da lei judaica. E agora um rei no seu palácio, com todos os seus prazeres no seu palácio, o que agora tem que fazer o rei Uzias? Deixar o seu palácio, deixar a sua família, deixar os seus prazeres, deixar a sua vida. Sabe por quê? Por causa disso aí. Eu trouxe para você ver, para você imaginar o que era um homem leproso. Era algo que o homem não conseguia esconder. Nós vemos na primeira imagem, ele está iniciando uma lepra. Ela começa a atacar o homem. E vem embaixo, você pode observar aquela figura, como já está o seu corpo. E aquela segunda figura lá, é relatado um jovem de 24 anos de idade. E era um leproso. E aquela enfermidade ali é transmitida pelo toque, pela saliva, e tudo que ele não podia, nada, contato com ninguém. Ele tinha que ser separado. Por isso que era considerado uma pessoa imunda. Então o rei Uzias se tornou um homem daquele jeito ali, porque desobedeceu
reconheceu a Deus. A desobediência, meus queridos amados irmãos, é isso aí que ela causa na vida do homem, manchando tudo no seu corpo. E o que mostra ali, eu quero trazer você para imaginar, pensar comigo ali, na imagem do rosto daquele homem ali. A sua formosura está deformada, ele está irreconhecível. Quem não conheceu ele antes, quem vê ele agora, quem vê ele depois da doença, não conhecia, não sabia quem ele é. A sua identidade é o que? Ela é tampada, ela é escondida. Mas para você ver, olha como começou, por uma manchinha pequena. Enfermidades que consomem a igreja nos últimos dias. Olha como começou uma enfermidade que chegava a um nível de tirar o homem de todos os seus prazeres, de toda a sua vida, manchava toda a sua vida. Meu querido amado irmão, uma coisa eu quero vos dizer nesta noite, é que o povo não está vendo, não está observando, e o inimigo, ele não quer muita coisa para manchar a igreja, para manchar a sua vida, o seu caráter, o seu emocional. Ele precisa simplesmente, ele começa por uma pequena manchinha, mas uma manchinha que causa um perigo muito grande, porque ela é contagiosa, ela contagia todo o corpo, toda a alma do homem. Então o homem, ele fica aqui com a sua identidade deformada. E uma coisa que o inimigo quer destruir, e o que tem prazer em destruir, é a identidade da igreja, é a identidade do homem e de uma mulher que é cheia do Espírito Santo. Porque se ele consumir a identidade do homem, como ele vai se apresentar, ou como ele vai ser reconhecido? Quando ele mancha a identidade de um chefe de família, de um pai, de um pastor, meu querido amado irmão, é isso que o inimigo quer, manchar a identidade do homem. E uma coisa é certa, ela começa por uma coisa tão pequena, por um pecadinho tão pequeno, por uma desobediência tão pequena, mas é uma coisa certa, ele vai se puxando, vai se alastrando e vai se contagiando todo o seu corpo, até chegar um homem irreconhecível. Meu Deus, misericórdia. E essa enfermidade era uma enfermidade que foi trazida por Deus, era um sinal de Deus rejeitar o homem, quando o homem desobedecia às suas leis e à sua palavra. O inimigo quer manchar a identidade da igreja. É uma doença que está ardendo em nosso meio. E meu querido amado irmão, o pior de todas as coisas é que muitas das vezes o homem, muitas das vezes a gente não percebe o início da enfermidade. Porque quem sabia de uma doença como esta, evitava todos o possível que ele pudesse fazer para ele não ser contaminado. A esposa, os filhos, o esposo ficava lá do outro lado da cidade, ele não podia vir, e a esposa chorava, os filhos choravam, padecia, mas não iria ter com o esposo. Por quê? Porque se eles fossem lá, eles estavam o quê? Sujeitando a uma enfermidade imunda. Meus queridos e amados irmãos, a letra de desobediência é o sinal do pecado. O pecado ele veio fazer para manchar a nossa identidade diante do nosso Deus, para fazer-nos afastar da presença de Deus, afastar daquilo que Deus nos deu, que o Senhor nos deu de melhor, que é uma vida com alegria, é paz, é longanimidade. Para que você me entenda nesta noite, meus queridos e amados irmãos, a enfermidade, quando ela começa em nós, que nós estamos por conta de uma enfermidade, rapidamente nós estamos procurando um remédio, nós estamos recorrendo a um hospital, nós estamos recorrendo a um doutor, porque nenhum homem quer sofrer danos de enfermidade, nenhum homem quer ter a sua identidade manchada por causa de uma enfermidade. E muitas das vezes dentro da igreja,
O inimigo está manchando a identidade dos púlpitos da igreja, manchando a identidade dos membros da igreja, do povo da igreja, e ninguém não está nem procurando um doutor, nem quer saber de Jesus, nem quer saber da presença, não quer saber do doutor, do médico, para chegar diante dele, e ele vai. O problema dessa enfermidade, sabe o que? É a contaminação. Meu querido amado irmão, o inimigo sabe, se ele contaminar a mim, todos vocês vão ser contaminados. Se ele contaminar ao membro desta igreja, que é um líder desta igreja, todos vocês vão ser contaminados. Então ele está tentando o que? Contaminar a mim e a você. Meu querido amado, nós temos que estar vigilante, guardando, nós temos que estar cuidando de nós mesmos, para que o Espírito Santo de Deus, Jeová, não aparte de nós o temor à palavra de Deus, para que a nossa vida, o nosso caráter não seja manchado diante de Deus e nem diante dos homens. Glória a Jesus. Nós precisamos de ter cuidado. E isto é o sinal, meu querido amado irmão, que as perguntas surgem a todos os dias. Por que que a igreja de hoje não é a mesma igreja do passado? Por quê? Deus não muda. Eu provo para você na Bíblia, Ele não muda. Mas o homem é frágil, o homem muda. Nós ouvimos uma leitura aqui em 2 Timóteo, o que diz: se o homem for infiel, Deus permanece fiel. Ele permanece fiel. A enfermidade, ela atingia só quem desobedecia ao Senhor. Aí vem o segundo ponto. Além de atingir quem desobedecia a Deus, atingia quem desobedecia a ordem da lei de Moisés a respeito do leproso. Por quê? A lei é o seguinte: se você sabe que alguém é leproso, não chegue perto dele, afasta-se dele, sofra, mas afasta-se dele, porque você também vai se tornar um leproso, um doente. É pior isso aí. E se não afastar, se tornava quem? Um doente. O erro da igreja é ver o pecado, é ver as coisas imundas e não querer afastar dela. O erro do homem é ver o homem andando errado, é ver o pecado chegando mal dentro das suas narinas e não querer mudar de vida. Aí que está o erro. Mas o Senhor disse para nós, a palavra de Deus disse para nós, Moisés: quando alguém estiver assim, você tira ele do arraial, tira ele do meu povo, porque não pode contaminar o meu povo, e aquele que for lá vai ser contaminado. Então afasta o pecado do meio do meu povo. Porque se um membro da igreja não obedecer a palavra de Deus, não der testemunho de servo temente e fiel a Deus, é o bastante para o inimigo pegar e jogar umas tochas de fogo do inferno para consumir a identidade de uma igreja. Por isso que a palavra de Deus disse: ai daqueles que por eles vier o escândalo à minha obra. É Deus, glória a Deus. Ai deles, porque foram desobedientes, contaminando com o mundo e com as lepras que contém por aí. Isso é para mim, é para você. Você não é um qualquer. Você é um separado por Deus. Aleluia. Jesus disse que eu e você, nós somos luz e sal. Glória a Deus. Amém. Ninguém confunde o sabor do sal. Ninguém confunde a luz entre as trevas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, para você entender o que nós estamos falando nesta noite. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 1, nós vamos entrar agora no tema que nós vamos anunciar nesta noite: as doenças que estão consumindo no meio dos nossos séculos, no nosso milênio, nossa vida. Amém? Amém. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinadores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas coisas que levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias consciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus. O trabalho de Jesus na terra, a obra que Jesus veio fazer na terra, é colocar o homem em liberdade, porque Deus criou o homem para que ele fosse livre para servir a Deus, para adorar a Deus, a sua intimidade e comunhão com Deus. Mas o ladrão, diz a palavra do Senhor, que ele veio para roubar, matar e destruir. E o homem não observa que ladrão não traz nada de bom para ninguém, ladrão não beneficia ninguém. Não há lei diante de Deus que beneficia um ladrão. Então Deus não há na palavra dele nada que dá para mim uma base que Deus beneficia Satanás com seus anjos e com as suas obras. Ele está meramente julgado e condenado pelo poder do meu Deus. E o mundo está brincando com essa situação, e as doenças do inimigo estão consumindo a sociedade, as nações. Por quê? No tempo do apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta, essa epístola tão maravilhosa a Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, nos últimos dias vão ser dias muito trabalhosos. Nós vamos ter muito trabalho, a igreja vai ter muito trabalho, a igreja vai ter muito problema, muita dificuldade. E ele citou aqui 18 características de um homem que não tem o Espírito Santo na sua vida. 18, foi citado aqui, que nós lemos. E eu quero destacar um desses 18 aqui. E quero trazer para o nosso meio para você entender que nós estamos falando aqui nesta tarde de destruição que está consumindo a sociedade, e a igreja está indo atrás e não está observando. Mas você é o privilegiado nesta noite que Deus te trouxe aqui, porque depois do final desta mensagem a sua mente vai ser transformada pelo poder da mesma. Aleluia. Glória a Deus. Entre todos os homens aqui, eu quero destacar uma coisa que você vê todos os dias: a crueldade. Apóstolo Paulo escreve para Timóteo sempre que nos últimos dias nós iríamos ter que conviver com a crueldade. O que é crueldade? Onde está a crueldade? O que tem a ver crueldade com a igreja? Você tem sempre que entender que depois que você aceitou Jesus como Salvador, você é testemunha do Evangelho do Senhor. E quem é testemunha do Evangelho, quem é luz e quem é sal, onde quer que você esteja, que você vê o mal, você tem que rejeitar a ele e repreender a ele, porque em ti está o Senhor dos Exércitos, o autor e o príncipe da paz, e o leão da tribo de Judá. Aleluia, glória a Deus. Crueldade. Eu trouxe essa imagem para você me entender. O que leva o homem a fazer isso aí? O que está por detrás de tudo isso aí? Isso é um fato que infelizmente aconteceu tão recente no nosso país, no Rio de Janeiro. Olha que um homem cruel, um homem sem a presença do Espírito
Espírito Santo, o homem sem o controle da palavra de Deus na vida, ele causa para uma sociedade, para uma nação, ele perde o controle. E a palavra de Deus disse que nós lemos, ele é amante de si mesmo, ele não tem amor no seu coração, ele não tem a regra que controla no seu coração, ele não pensa para fazer, porque não é ele que está fazendo, é o inimigo que está na vida dele. E os homens param e observam isto, mas diante de tudo isto, tem uma interrogação que os homens não conseguem resolver. Por quê? Para quê? O que levou esse homem a fazer isto? Matar para ver chorar, matar para ver morrer. E o apóstolo Paulo dizia para Timóteo, e essa carta chegou até minhas mãos nesta noite: ei, pastor Valda, você vai ter que conviver muito com isso. Aí por que a palavra chegou até a mim e até você? Mostrando para mim e para você que nós vamos conviver com isso, mas nós não podemos deixar isto contaminar e contagiar a mim e a você. Se é uma doença neste século, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para queimar e reprimir e sarar essas doenças e essas enfermidades malignas terríveis. A igreja não pode conformar com uma situação como esta. Eu não conformo a uma situação como esta. Eu não aceito uma situação como esta. Ainda que o homem faça, mas uma coisa é certa: o meu coração, eu protesto constantemente. Meu Deus, eu protesto contra as astúcias fluídas do diabo. Isso não é mal amado. Isso é fruto do inferno, meu querido amado irmão. E a sociedade está isso aí, está no pior disso, está dentro dos lares hoje em dia. Nós lemos aqui na 18 de Timóteo 3 que os pais, os filhos não obedecem mais os pais. Por acaso você tem ouvido falar sobre isso aí? Ei, pai e mãe, segura o seu filho, porque se ele não te obedecer, se você não corrigir a ele, você simplesmente está dando a ele aos atos do inferno. Você criou a ele, seja um homem ou uma mulher, cheio do Espírito Santo, e instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. Instrui o seu filho. E se o seu filho não te obedecer hoje, amanhã ele será esse aí, cruel na terra. E milhões de interrogações, e não vê nela a solução. É uma doença que consome. A igreja não pode conformar com isso. Agora você me pergunta assim: pastor, o que eu posso fazer para evitar esta situação, como igreja? O que eu posso fazer? Josué, poder extraordinário da oração. Um homem dobrou os joelhos na terra, fitou os olhos no céu e clamou o Senhor. O sol e a lua deteram. E Deus deu a vitória para o seu povo. Sabe como você pode parar isto? É dobrando o seu joelho com seu coração cheio de amor, com seu coração cheio de Deus, cheio da presença do eterno Criador. Interceder pelas nações, interceder pelas criancinhas que estão chegando, interceder pelos filhos, interceder pelos pais. É você levantar a sua voz, sem as suas mãos, sem ter ninguém em volta de você, e começar a profetizar no ar, profetizar no mundo espiritual. Porque se você é um cristão, que você professa o Evangelho de Jesus Cristo e aceitou Ele como seu Salvador, você é uma coisa, você tem que saber que a tua palavra, o Senhor te elegeu, Ele te escolheu, e a tua palavra no mundo espiritual tem um poder extraordinário como oração. E se nós começarmos a profetizar, uma coisa é certa: o nosso Deus vai nos ouvir, porque nós representamos a Deus na terra, e a vitória vai chegar na nossa casa, em nossa família, em nossa sociedade. Aleluia. É tempos trabalhosos.
Evangelho era mais fácil para pregar. Simplesmente 20 anos atrás era muito mais fácil pregar. Por quê? Porque o homem não tinha as interrogações que só Deus pode responder, e ele quer para si e quer ele mesmo quer responder as suas perguntas. Mas você sabe de onde vem essas interrogações? Do acusador, daquele que não tem a presença de Deus. Há tempos atrás nós pregávamos um evangelho na praça pública, em qualquer lugar, e anunciamos as boas novas do evangelho. Ninguém levantava para a gente e falava assim, perguntava assim: para que Jesus morreu? Não andei. Morreu, que problema é dele? Hoje você ouve isto. Se você não ouviu, porque você não está pregando, porque eu ouço isso constantemente. O homem não quer nem aí, não se importa com o amor de Deus, é amante de si mesmo, é um homem cruel, é um homem profano, é um homem ingrato. E são 18 características que foi relatada aqui. É um homem que é amigo do mundo, amigo dos inimigos de Deus, e ainda professa que gosta de Deus e que ama ao Senhor. Meu querido amado irmão, e isso ficar consumindo a nossa igreja nos últimos dias na terra. Sabe por quê? Porque se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, na hora que um cidadão, que você vê que ele está todo, com a vida toda virada, ele é um viciado, ele está dependente, ele está sendo arrastado e pisoteado pelo diabo e seus anjos, vira para você e fala umas perguntas como esta. Se você não tiver fé e não tiver compaixão e amor no seu coração, você nunca mais cita o nome deste cidadão em suas orações. Em vez de você orar por ele, você vai julgar ele e vai condenar ele para ir para o inferno. Ei, cuidado com isto, cuidado com isto. Fica com raiva do irmão, com raiva do pecador e não querer orar por ele. Não deixa estas características do homem sem Deus, que corrompe tudo diante do Senhor, atingir o seu coração. Porque é muito fácil. Você chega com um prato de comida recheado, com churrasco, com feijão tropeiro, com classes de arroz especial, com salada, com tudo que é bom para o cidadão, e ele está morrendo de fome, e você joga para ele e fala assim: come, porque aqui está a vida. Ele simplesmente rapa a garganta e fez como fez com Jesus, raspa e cospe na sua frente e fala: não quero Jesus. Ei, meu querido amado irmão, se o homem não quiser Jesus, ele já está condenado. A única solução para o homem hoje é Jesus, é o sangue de Jesus Cristo vestido na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Quando você ver isto, você tem que dobrar o joelho e vigiar, porque você se torna se não, você se torna um homem e uma mulher cruel, praticando obra do inimigo. Porque você fica irado: eu nunca mais vou orar para esse cidadão, estou querendo dar a vida para ele, e ele vira as costas para mim. Aleluia. Isto são as doenças que consomem nos nossos dias de hoje. Para resolver esta questão da crueldade, nós precisamos de ter compaixão em nossos corações. Precisamos de ser homens e mulheres apaixonados por Deus, apaixonados pela presença do Espírito Santo, apaixonado pela morte e sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Temos que ser homem e mulher apaixonado pelo inimigo. Temos que ser homem e mulheres apaixonado pela obra do missionário, por anunciar o Evangelho. Temos que ser homem e mulher apaixonado pelo ministério. Temos que ser homem e mulher apaixonado pelo pastor, pela irmã, pelo irmão, pelo filho, pelo pai, pela mãe.
nós podemos pôr o ponto final nesta situação, e você vai me entender que é agora. Efésios capítulo 1. Vamos à Bíblia. São as doenças que consomem a igreja e a sociedade nos últimos dias. Eu disse para você no princípio aqui que o mundo todo está procurando uma solução, e eu já encontrei a solução. E se você não sabia, vai estar sabendo hoje a solução. No livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Enquanto o homem está querendo pagar, comprar, ei, meu querido amado irmão, há uma solução para isso. Versículo 1 de Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor e com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé. Por meio da fé. Glória a Deus. Por quê? Quando você sente uma dor de cabeça extraordinariamente dolorida, você vai ao hospital. Por quê? Quando você vai no hospital, você procura um doutor que tem experiência. Por quê que você não tem problema no coração e não vai no pediatra? Por quê? Vem comigo. Fé. Quando nós falamos em fé, irmãos, às vezes a pessoa fica pensando assim, como eu vou ter fé? Me explica esse negócio de crer, de fé. Sabe por que você vai no hospital? Porque você crê, tem fé que você vai chegar lá e o doutor simplesmente vai dar um Tylenol, um comprimidinho bem pequenininho, a sua dor de cabeça vai passar. Porque senão você não ia lá. Sabe por quê? Porque eu não recebi nenhum doente com cólica lá em casa até hoje procurando um Tylenol. Porque ele sabe que eu não sou doutor. Yes ou não? Yes ou não? Fé. Vem comigo um pouquinho para você entender o que Paulo novamente está falando aqui nesse Efésios no capítulo 1. Quando ele relata que antes nós estávamos mortos, no versículo 1 do capítulo 2, estávamos mortos, no final do versículo 2, por causa da desobediência
voltando, por quê? Porque o espírito das trevas operava em nós. Então, desobediência tem uma origem, e a origem, ela nasceu no coração de Lucifer, de Satanás, quando ele foi expulso de Deus. Porque Adão e Eva eram obedientes, mas como Satanás já tinha desobedecido, levou o quê? O homem também desobedeceu. E quando ele leva o homem a desobedecer, isso é o que? Nós vemos aqui o espírito do ar, as potestades do ar, que habita no homem e leva ele a ser um desobediente à palavra de Deus. Então, desobediência é uma doença. Por que é doença, pastor? Porque tem remédio para ela. Tem solução para isso. Há anos atrás, nós lemos em Mateus no capítulo 2, que não tinha solução para um leproso. Não tinha solução para um leproso, sabe até quando? Até quando que chegou lá, aleluia, o profeta Eliseu. Até chegar as bênçãos de Deus, até o povo sair do Egito. Enquanto Deus não chega no controle, não há remédio, porque o remédio para todas as enfermidades é o Senhor Deus. Porque o mesmo Deus que feriu os egípcios com a lepra, Ele mesmo deu a ordem para Moisés, falou: olha, Moisés, saiba de uma coisa, todo leproso do meio do povo de Israel que for cometido por a lepra, você já sabe, ele desobedeceu a mim, mas se ele crer no poder de quê? Dos mandamentos e obedecer, leva ele até o sacerdote e faz o processo de 7 dias de banho de água e sangue. No final dos 7 dias, pega ele 2 ovelhas sem mancha, sem mácula, e leva ao mesmo sacerdote e sacrifica e oferece um holocausto e um sacrifício. Então, depois disso aí, ele volta para casa novamente e toma banho no sangue do cordeiro que foi sacrificado no altar. E então, no 8º dia, ele volta até o sacerdote e o sacerdote vai oferecer aquele ovelha que está por um dia morto, e a sua lepra vai ser que ser sarada. E depois da lepra sarada, depois de mais 7 dias, ele volta até o templo novamente, diante do sacerdote novamente, e ofereça a mim um holocausto de adoração e louvor à minha presença. O que é isto? Dá-me uma entrega total em gratidão, porque eu sou solução para a lepra. Mas uma coisa é certa, muitos morreram leprosos ainda naquele tempo, porque eles não quis deixar e fazer uma entrega total ao Senhor dos Exércitos. Porque depois que o homem fosse curado da lepra, ele tinha que entregar seu coração, a sua vida, e ser um obediente às leis de Deus, servir ao Senhor com integridade de todo o seu coração. E o homem preferia morrer com lepra do que entregar a sua vida nas mãos do Senhor dos Exércitos. É uma doença. Ei, é diferente hoje. Quantos estão morrendo aí? Acha melhor morrer do que aceitar Jesus como Salvador. Acha melhor viver no abismo, sendo zombado pelos seus inimigos, do que ter Jesus como seu Salvador. Porque Jesus quer que ele tenha fé, uma entrega total diante dele. Ele não quer fazer. É uma doença. Mas a solução para essa doença está aqui. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. De graça sois salvos. Glória a Deus. Você é salvo pela graça de Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, há uma solução para nós, para a situação
e que às vezes nós não vemos solução para ela. Jesus responde toda a situação, porque Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Ele capacita o homem, porque esse é que é Deus. Ele dá, Ele fere e Ele sara. Então nosso Deus, Ele fere e Ele sara. Ele é o remédio para a situação. E quantos hoje estão mortos por aí nesse mundo, por não ter fé em Cristo Jesus, por não crer em Jesus Cristo, por não ter o seu coração voltado para Jesus? Irmãos, isso é uma coisa tão minúscula que impede-nos de servir a Deus e de adorar o nosso Deus. Para encerrar, eu quero trazer uma leitura bíblica muito conhecida nossa, que está em Tiago capítulo 4. Abra a tua Bíblia, coloca-se em pé. Nós vamos com essa leitura encerrar esta noite. Tiago capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Tiago capítulo 4. Aleluia. Vou tomar uma unção aqui. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Amém. O sangue. 39. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, por que não pedes? Pedi e não recebei, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. Ou cuidai-vos que, em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Ei, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Glória a Deus, é verdade. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você viu aquelas 18 características de Timóteo? Que é onde está a solução para isso? Sujeitai-vos
tenha fé, crê no Senhor Jesus Cristo, porque o inimigo não tem mais o poder sobre ti, porque Jesus nos deu de graça a salvação. É verdade, aleluia. Você é coroado pelo Senhor. E eu vejo este versículo 9, quando ele vem dizendo: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Sabe por quê? Esta segunda parte deste versículo: porque o mundo está regozijando no pecado, regozijando na desobediência, regozijando porque Deus não está longe da palavra de Deus. O mundo está regozijando cada dia mais e mais, aprofundando no pecado, e a palavra de Deus está voltando para outro lado. Não sorri no pecado, não vive, não faz festa no pecado e com o pecado. Faz o contrário, chora na minha presença, humilha na minha presença, porque pecado é doença, mas para a doença, pecado, há o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, que é a solução para o pecado. Oh, glória a Deus, é verdade. Doença que consome, doença que mata. O pecado leva o homem à depressão. Depressão é decepção. E o inimigo está pelejando, está lutando para fazer o homem se decepcionar com Deus, decepcionar com a igreja, decepcionar com um homem e com uma mulher que serve a Deus. Ele está pelejando com isto. Ele quer com que o homem decepciona com Deus e nunca mais volta na igreja. E aquele que não vem na igreja não ouve a genuína palavra de Deus. O segredo de vir na igreja, de congregar, porque aqui você ouve a genuína palavra de Deus. Você abre o seu coração, você dá o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. E o inimigo tem trazido uma depressão tremenda no meio da sociedade, no meio da humanidade, em forma de decepção, para ninguém mais voltar à igreja. Ei, meu querido amado irmão, não seja um instrumento do inimigo para que alguém olhe em você e por causa de você e do seu nome e do seu caráter nunca mais volta nesta igreja. Porque se você fizer isto, meu querido, você tem que fazer o quê? Prantear e chorar. E não é bom isto acontecer. Você tem que humilhar diante do Senhor e cuidar da sua vida, cuidar do seu caráter, cuidar do seu emocional, cuidar da sua família e da sua vida com Deus, a sua comunhão e a sua amizade com Deus. Aleluia. Aleluia. A solução para a lepra que o homem não tinha, a solução para o câncer que o homem não tinha, a solução para a AIDS que o homem não tinha, a solução para a crueldade que o homem não tinha, a solução é a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? Em você está a solução para as 18 características de um homem que não teme a Deus, que não serve ao Senhor. Crê no Senhor Jesus. O que eu quero que você faça hoje, crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Irmãos, crente também tem que crer no Senhor Jesus todos os instantes. Pastor tem que crer no Senhor Jesus todos os dias. Porque o dia que o crente, o pastor, para de crer em Jesus, ele para de ser um cristão. Ele deixa de ser um servo de Deus. Tem que todos os dias estar confiando no Senhor Jesus. Não deixe. Se alguma doença tem atacado o seu coração, uma frieza na sua alma, alguma coisa tem atacado o seu caráter, a sua vida com Deus, a sua vida em qualquer situação, não fique parado por isto. Jesus morreu na cruz do Calvário para isto, para resolver essa situação e colocar nós em liberdade para servir a Ele. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, estamos aqui, ó Pai, neste lugar, gratos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas e pelo poder da Sua palavra. Espírito Santo, mais uma vez nesta tarde, eu quero Te pedir,
Vai de encontro a cada coração nesta hora. Fala, Espírito Santo. Opera, Senhor amado, porque aqui está um grande exército de homens e mulheres, ó Pai, que anseias por Ti, que anseia, Deus, pela Sua salvação, que crê no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, capacita cada irmão que está aqui nesta noite, capacita cada um de nós aqui neste lugar, nesta noite, ó Pai, para que nós, Senhor Deus, venhamos ter o Teu Espírito Santo em nossas vidas, que venha nos dar graça, e venha nos prevenir, venha nos evitar dessas doenças, desses males, ó Pai, que tem atacado a nossa nação nos últimos dias, porque a solução está no poder do Evangelho que nós anunciamos, no poder da Tua palavra, que é a verdade que nós anunciamos. Ser com cada um, ó Pai, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Abençoa o Seu povo, ó Pai, derramando a bênção do Senhor, que é sem medida e incomparável em nossas vidas. Ser conosco, ó Pai, Espírito Santo, opera em nós, mais uma vez, segundo o querer e poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Deus me abençoou agora. Eu quero convidar toda a igreja para darmos um bem-vindo ao Bruno, que está conosco pela primeira vez aqui neste lugar. Ele é esposo da irmã Viviane. Bruno, estamos muito felizes em ter você conosco aqui nesta noite. Leve consigo o Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo, e o mais que precisa, o Senhor fará. É muito bom ter você aqui nesta noite. Ficamos muito gratos a Deus pela sua vida. Você é nosso convidado a estar conosco aqui, para servir a Deus, para adorar a Deus. Porque o que Deus tem feito em nosso favor é incomparável. Jesus já pagou todo o preço por nós na cruz do Calvário. É de graça. Simplesmente crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Jesus está voltando. Eu quero te ver lá no dia do arrebatamento. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, Jeová, segundo o poder da sua palavra, entre em cada coração nesta noite. Eu quero te ver. Eu quero ouvir, eu quero ver, poder abraçar você, regozijando no dia do arrebatamento da igreja. Darabaçu e deixeremos darabaçu. Dalabagadoçu e darabaxerenegai. Daramazu e darabaxerenegai. Você que está aqui nesta noite, que tem dúvida da sua salvação, põe a mão no teu coração. Você que pensa se está com problema com Deus, alguma doença está atacando a sua alma, a sua vida, alguma doença tem te infectado nesses últimos dias, põe a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. O que importa é que nós vamos encontrar com o nosso Senhor nos ares. E as enfermidades que o inimigo tem colocado em nossa vida, que nós somos contagiados por ele, não pode nos impedir de entrarmos nos céus pela porta. O dono não pode
impedir nós entrarmos no céu pela porta. 1 hora, 2 horas na igreja não pode impedir nós entrar no céu pela porta. Não, nada pode impedir nós entrarmos no céu pela porta. É, Jesus, glória a Deus. Porque lá em cima está escrito em Apocalipse que os muros são de jaspe e ouro puro. Receba o Espírito Santo com o poder da sua palavra na sua vida nesta noite. Vamos dar um bem-vindo ao Bruno. Vamos dizer bem-vindo. Bem-vindos Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, sexta-feira nós vamos estar iniciando aqui um grande estudo da palavra de Deus, escola bíblica. A partir das 7 horas nós vamos estar orando a Deus, e a partir das 7h30 nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Não é a mim, o Deiro, quem não veio sexta-feira, foi passado aqui. Vamos estar iniciando escola bíblica. É um jovem que preparou para isso, ele formou para isso, ele teve a sua formação, ele teve o privilégio que eu e você não tivemos. Na sua adolescência, ele foi levado para o seminário e ele ficou lá por 5 anos. Então ele formou, ele estudou para isso, e ele manuseia bem a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. E ele vai estar conosco aqui, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Você, convidado a vir, está aprendendo a palavra de Deus, que é o remédio para as doenças. Amém? Amém. É o remédio para as doenças. Domingo, 6 horas, um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você que... Maravilha, obrigado. E você que, ao terminar o culto, você tem liberdade de trazer o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor Jesus. Eu quero agradecer todos os irmãos, toda a igreja que cooperou conosco no equipamento dos nossos instrumentos aqui. Alguns não estão aqui hoje, nós estamos agradecendo. Foi muito valia, que Deus continue te abençoando. Nós fizemos um investimento, isso não fica barato. Eu fico, às vezes, é tão caro, uma fiaçãozinha dessa que você vai comprar, que a gente vê aqui para ligar um microfone na caixinha ali, vai comprar isso, é $100, 100 e poucos dólares, é $80. Então, é caro, mas você cooperou e aconteceu. Nós temos aí a bateria equipada, o baterista hoje está trabalhando, mas está muito grato a Deus, está muito feliz porque você contribuiu. E todos esses cabinhos aí, para você ter noção, esse cabo que você está vendo subir na parede ali, chegando lá atrás, ficou aproximadamente $500. $500. 487, me foge a memória. Esse cabinho, $487. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque você ajudou, porque você é ofertante, porque você é dizimista. Fique feliz com isso, irmão. Graças a Deus por isso. Isso tudo sabe para quê? É para louvor e glória do nome do nosso Deus. Deus merece muito mais do que isso. Boa semana, que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem amém. Muito obrigado. Opa, tem um cafezinho aí. A música da irmã Deus.